meninos? Vão respondendo aí para validar a presença de vocês na aula. Esperar mais um minutinho, daí a gente já começa, tá bom? Vamos iniciar nossa aula, então, pedindo a proteção e a bênção de Nossa Senhora, proteção e a bênção do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar agora, nessa aula, da Biologia da Frente 2, tá bom? Então, do grupo dos fungos, relembrar ali a parte dos fungos que vocês já viram. Então, reino fungi. Quem faz o ramo do estudo do reino fungi é chamado de micologia. Então, os organismos desse reino são heterótrofos, decomposição de matéria orgânica, tem função, né? Eles participam ativamente dessa decomposição, apresentam uma digestão extracelular, então eles são heterótrofos, mas eles fazem uma digestão extracelular para depois absorver, tá bom? São uni- ou pluricelulares. Seres uni- ou pluricelulares sem tecidos verdadeiros, não formam tecidos, são formados através de hifas, né, que é o nome das suas células, são chamadas de hifas. Esse conjunto de hifas, né, que a gente fala um emaranhado, vai receber o nome de micélio. Então, aí aqui a gente tem, né, uma única hifa, essas hifas septadas formam um emaranhado que vai formar o micélio. E a forma desse micélio é chamado de corpo de frutificação do fungo. Então, apresentam nutrição heterotrófica e digestão extracorpórea. Então, procura o seu alimento em outros substratos, então não consegue fabricar o seu próprio alimento, digere esse alimento através de enzimas digestivas fora do corpo do animal e depois absorve. A parede celular é constituída de quitina e seu material de reserva é o glicogênio, duas características do reino animal. Por isso que há algum tempo esse filo ficou perdido e não tinha classificação. Então, aqui mostrando a estrutura reprodutora de um fungo, né? Então, aqui as hifas, seus emaranhados formando o micélio e crescendo aqui no corpo de frutificação, estruturas reprodutoras, que são os esporos. Esses esporos vão estar relacionados com a dispersão, como se fossem as suas sementinhas, né? Então, tem o micélio aqui na parte superior,
reprodutivo, e no substrato aqui o micélio, chamado de micélio vegetativo, que corresponde à unidade, a hifa, né? Ela corresponde à unidade formadora de um corpo de um fungo, e o seu conjunto é chamado de micélio. Então, aqui mostrando para vocês as hifas e o micélio, né? Então, tem informação de uma fotografia microscópica aqui para vocês. Temos vários tipos de hifas, né? Hifas cenocíticas e hifas septadas. As hifas cenocíticas são fios contínuos com a presença de vários núcleos no citoplasma. Então, é essa característica aqui, ó. Então, vários núcleos por septo aqui das hifas. As septadas, elas vão apresentar a divisória, tá? Essas divisões significam septos. Parede divisória são septos, separa o filamento de segmentos semelhantes. Então, tem as hifas que são haploide, apenas um núcleo, monocariótica, e as dicariótica, que apresenta mais de um núcleo, tá? Então, são chamadas de 2N, dicarióticas. O maior ser vivo da Terra é o micélio vegetativo de um único indivíduo da espécie de fungo, Armillaria ostoaria, que ocorre nos Estados Unidos, expande-se por cerca de 6,5 km de área, 1.200 campos de futebol, e tem aproximadamente 2.400 anos de idade, centenas de toneladas. Então, é considerado um dos maiores seres vivos do planeta. Relações filogenéticas dos fungos. Então, a primeira característica aqui ancestral é a parede celular com quitina nas suas células. Depois, absorção de nutrientes do meio, são seres heterotróficos que conseguem fazer a digestão, né, extracelular, e absorver esses nutrientes do meio. Presença de hifas, outra característica do grupo. Reprodução por esporos. E aí a gente tem o primeiro grupo, então, dos fungos, que é Chytridiomycota. Chytridiomycota, ele apresenta um fungo onde tem flagelos, né? E geralmente um fungo mais aquático. A perda desse flagelo faz surgir um outro grupo aqui, com formação de um esporo chamado zigosporo, e aí a gente tem o grupo do Zygomycota, então, outro grupo dos fungos. A presença, né, surge a característica de um corpo de frutificação, e aí a gente tem outro grupo que tem a formação de um esporo chamado de ascoporo, dentro de uma cavidade chamada de ascocarpo, e aí a gente tem o grupo dos ascomycota, tá? Formado por esses esporos diferenciados. E aí a gente tem a formação dos basidiosporo aqui, que é outro tipo de esporo, dentro de uma cavidade chamada de basidiocarpo, aonde eu vou ter o grupo dos Basidiomycota. Então, esses aqui são os 4 grupos pertencentes ao reino dos fungos. Os ficomicetos são chamados de fungos simples, são os bolores ou mofos, aqueles classificados lá como zigomicetos também. Então, é bastante conhecido, né, dentro da nossa cozinha, da nossa casa. Então, se eu deixo um pão lá durante muito tempo, eu observo lá, dou condições para esse fungo crescer, eu observo o crescimento daquele fungo ali, ou uma laranja que não foi consumida na fruteira, ou um tomate esquecido durante um tempo dentro da geladeira. Então, diversos ambientes diferentes, seja ele empacotado, seja ele ao ar livre, seja ele em um ambiente gelado,
ocorre o crescimento desses fungos, né? Então, os exemplos deles são os bolores ou os musgos. Os ascomycetos, que formam esporo no interior de esporângios alongados, são chamados de ácidos. O exemplo aqui está a morchella e o penicílio. O fungo é responsável pela produção da penicilina, né? Pela produção da penicilina. Os basidiomicetos possuem os corpos de frutificação chamados de basiocarpos, que é esse corpo que a gente observa nessa parte externa, né? Que é os mais conhecidos símbolos característicos do grupo dos fungos, os cogumelos. Dentro do ciclo de vida, a gente vai falar de uma forma generalizada que depois a gente coloca dentro do grupo, tá? Então, aqui em laranjada eu vou ter os seres que são haploide, N. Em amarelinho eu vou ter os seres dicarióticos, que é N mais N, então apresenta 2 núcleos, e os seres diploide, que tem 2N, tá? Então, a estrutura formadora de esporo, ela é N, é uma estrutura haploide. Nesse ciclo de vida, ela vai formar os esporos N. Então, se eu tenho N formando N, eu tenho uma mitose. Esse esporo vai germinar, vão formar as hifas e o micélio, que é N ainda, tá? E aí eu tenho estrutura formadora de esporo. Esse é um dos tipos de ciclo de vida de um fungo. Então, chamada de reprodução assexuada. Depois, esse micélio N, ele pode gerar uma fusão do citoplasma, que é chamada de plasmogonia. Então, dentro desse micélio, funde com o micélio de outro, né, uma fusão do citoplasma, onde eu vou ter um estágio dicariótico. Vou ter ali a presença de 2 núcleos, N mais N. Aí eu vou ter a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Então, esse se funde com esse, fundindo os núcleos e formando um estágio que é chamado de estágio diploide. Esse estágio diploide vai sofrer meiose e vão formar as estruturas formadoras de esporo, que é a mesma que estava aqui. E aí, eu vou ter os esporos N e novamente seguindo o micélio. Tá? Então, esse tipo de reprodução aqui é chamada de reprodução sexuada. Sexuada porque ocorreu a fusão dos núcleos. Então, aqui dentro do grupo do zigomiceto, né? Então, o que a gente tem no pão e o crescimento desse fungo aqui no pão. Para que esse fungo cresça, eu tenho que dar condições necessárias para o fungo. O que ele gosta? Eu tenho que ter um substrato onde vai servir de alimento, porque nenhum organismo vivo cresce sem esse alimento. Geralmente o fungo ele prefere ambientes úmidos, então a umidade auxilia, né, no crescimento de um fungo, e pouca luminosidade também auxilia na proliferação de um fungo. Então, aqui, no ciclo reprodutivo do zigomiceto, eu tenho as hifas especiais com função de absorção de alimentos, os esporângios, tanto daqui quanto daqui, e aí a gente tem os aplanosporos N, que vão liberar os esporos. E aqui a gente chama de hifas positivas, e aqui outro fungo com hifas negativas. Então, os gametângios, que estão lá formando essas hifas positiva e negativa, né? Positiva e negativa, vão fundir e vão formar uma estrutura diploide, 2N. Depois vão germinar, né? Sofrer meiose e formar novamente
uma germinação aqui, formar novamente os esporos, que são N, porque sofreu meiose. Esses esporos caem aqui no pão, forma novamente as hifas, e aí tem a reprodução sexuada por fusão de gametante positivo e negativo. A reprodução assexuada, ela vai se dar nessa germinação aqui, ó. A planosporo cai, forma a hifa que gera o esporângio, tá? Tem essa reprodução assexuada. Ciclo de vida de um ascomiceto. Então, aqui a gente tem as características do ascomiceto. Então, há o ascocarpo, o asco com ascoporo, essa região onde vão ser formados os esporos. Esporos positivos germinando e esporo negativo germinando. Então, hifas reprodutoras dioicas, logo após o ascorpar, N, mais N. Hifas estéreis N, mononucleada, apenas um núcleo. Aqui. O que vai acontecer? Dentro do asco, né? Então, eu vou ter um dicariótico, que é esse daqui. As hifas dicarióticas está dentro aqui do asco, com os ascoporos. Então, aqui eu tenho tive a fusão do citoplasma. Então, há dois núcleos diferentes, um vermelhinho e o outro azulzinho. Vai ocorrer a cariogamia. Então, uma hifa, né, que estava com os dois núcleos aqui, ocorre a fusão. Então, eu tenho um núcleo 2N, um zigoto. Esse zigoto 2N vai sofrer meiose e vão formar 4 núcleos haploides dessa meiose. Então, 1, 2, 3, 4 núcleos haploides. Vai ocorrer mitose. Esses 4 núcleos vão formar 8 ascosporos, que é N, que vai formar os ascoporos, que são os esporos desse grupo, que vão cair no substrato, né, e vão formar as hifas positivas e hifas negativas. E aí vai ocorrer a germinação, formando novamente o esporo. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, ó, ocorreu a hifa positiva com hifa negativa e eu vou ter a formação aqui, então, da parte das hifas dos esporos germinando positivo e o esporo germinando negativo. Tá? Reprodução sexual. Basidiomiceto vai mudar alguns nomes. Né? Então, aqui a gente tem o corpo de frutificação de um basidiomiceto. Basídio jovem com 2 núcleos, N, então dicariótico. Esses 2 núcleos vão se fundir, então vai ocorrer a cariogamia e vai formar um único núcleo zigótico. Então, forma a estrutura dioica, tá? Desculpa, diploide. Dessa estrutura vai sofrer meiose, então, que era 2N, vão formar 4 basidiosporo haploide. Esses basidiosporos vai sofrer uma germinação, cada um deles vai germinar. E aí eu vou ter a formação de 2 hifas, positivas e negativas. Então, essas hifas se fundem, formando a plasmogamia, que é a fusão dessas hifas. E aí a gente tem 2 hifas aqui, cada uma delas sendo N, e vão formar as hifas dicarióticas e seguir novamente para o corpo de frutificação, formando o basidiocarpo. Então, essas hifas formam um substrato para depois ter a formação do grupo. Importância ecológica dentro do grupo dos fungos. São saprófagos, quer dizer, sapo podre, mas fagos comer. Atacam a matéria morta, provocando sua decomposição.
Então, eles são os fungos saprófitos que vão estar atuando na decomposição do corpo do animal. Parasitas são os fungos que vão causar doenças, né? Atacam seres vivos e podem causar doenças, micoses ou doenças fúngicas nos vegetais, não só animais que são afetados. As micorrizas, que são associação mutualísticas, né? Então, mico vem de fungo e rizo, raiz. Então, é uma associação mutualística entre fungos e raízes de plantas. E os líquens, que é uma associação mutualística entre fungos e as algas. Então, aqui a gente tem exemplos de vários fungos, né? Então, aqui, principalmente do basídio miceto, né? Aqui é ascomiceto, que é aquela orelha de pau. A maioria dos fungos são saprófagos. Então, alimenta da matéria em decomposição. Então, é muito comum a gente ver, principalmente, essas orelhas de pau, os basidiomicetos, próximos de restos orgânicos. Quem já foi na roça, já andou no pasto, em restos de fezes de animais, é muito comum encontrar cogumelos ali, porque as fezes ali são restos orgânicos, então eles vão fazer a decomposição daquela matéria orgânica presente, que é perto de folhas caídas, e geralmente em ambientes mais úmidos, né? Sombreados, que são condições necessárias para esses fungos crescerem. Os líquens, eles são bioindicadores, tá? Então, a associação entre as algas e fungos, as algas unicelulares, eles produzem o ácido liquênico, que é capaz de dissolver rochas, transformando-se em terra, e eles crescem sobre as rochas e crescem também sobre os troncos das árvores. Sua reprodução ocorre através de sorédios, que é fragmentos que se destacam e se desenvolvem originando outros líquens. Então, o sorédio tem tanto a presença de algas quanto o fungo se desprende daquela região, vão para uma outra região e lá se desenvolve outro líquen. Então, aqui é um exemplo de líquen, né, bastante grande, lá no Parque Estadual Paulo César Vinha, Jetibá, no Espírito Santo, lingue chamado de barba de velho. E aqui mostra a reprodução, né, mostra a foto de um líquen. Então, partes dele pode rebentar e ir para outra região e formar outro líquen. E eu falei que eles são bioindicadores, porque geralmente se cresce líquens em ambientes que não têm a poluição ambiental. Porque as algas e os fungos, eles são frágeis em relação à poluição. Então, se é diferente os troncos de árvores da cidade, quando você anda num tronco, observa as árvores de uma fazenda, por exemplo, até mesmo ali no Jardim Botânico, onde tem mata fechada. Os líquens conseguem crescer ali naquele ambiente, né? Então, eles conseguem proliferar, então eles são chamados de bioindicadores. Onde eles conseguem se proliferar, significa que o ambiente ali é menos poluído. Outra função, então, aqui dos fungos, é que juntamente com as bactérias, eles formam a fixação, ajudam na fixação do nitrogênio, formando as micorrizas, né? Junto com as bactérias do gênero Rhizóbio. Então, auxiliam nessa fixação do nitrogênio. Os fungos têm importância na indústria, né? Alguns são comestíveis. Então, muitos cogumelos são comestíveis, destacando-se o champignon, shiitake e a trufa. São utilizados na fabricação de antibióticos, né? Então, um exemplo aqui é a penicilina, produzida através do fungo penicillium, porque eles são antibióticos, têm ação antibactericidas. São utilizados através da sua fermentação na produção de cerveja
na produção de vinho, Saccharomyces cerevisiae, né? É um fungo bastante utilizado também na reposição de flora intestinal e é utilizado como fermento biológico para a fabricação de pães, bolos, fabricação de queijos, né? Alguns queijos eles são obtidos pela ação de fungos, como Gorgonzola, Roquefort, Camembert. Então, eles são produzidos pela ação do fungo que vão lhe dar sabor especiais. Micoses está relacionadas às doenças causadas por fungos, principalmente na espécie humana, ou mamíferos. Então, a candidíase, muito comum principalmente em mulher, né? A histoplasmose e o pé de atleta. São alguns exemplos de doenças causadas por fungos. São decompositores, então permite a reciclagem da matéria orgânica morta, destrói objetos de madeira, couro, tecido e alimentos em geral. Então, acho que essa parte aqui, né, todo mundo já deve ter visto um fungo em casa. É um fungo que destrói a matéria orgânica ali presente. Utilizado na fabricação de queijos, pães e bebidas alcoólicas, né, foi falado já. A indústria farmacêutica na produção de penicilina e também pode afetar a plantação, como um exemplo a ferrugem de café. O fungo que participa da produção de pães e bebidas alcoólicas, o Saccharomyces cerevisiae, popularmente conhecido como levedura ou levedo ou fermento biológico, tudo a mesma coisa, Saccharomyces cerevisiae, ele é unicelular, anaeróbico facultativo. Então, o que isso quer dizer? Ele pode crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. A respiração aeróbica, também chamada de fermentação, que vai causar, então, a produção alcoólica. Então, aqui a gente tem a respiração aeróbica, então eu tenho a glicose, água, oxigênio, atuação da enzima, formando gás carbônico e água e liberação de 38 ATP. Na respiração anaeróbica, quando falta o oxigênio, que é chamada de fermentação, eu tenho a glicose, as enzimas que vão atuar em cima dessa glicose, gerando álcool etílico, liberando gás carbônico e apenas 2 moléculas de ATP. Então, produz bem menos energia, mas gera o álcool etílico. Ele é utilizado como fermento biológico e libera álcool. Então, quer dizer, se eu colocar o fungo no pão, vai estar liberando álcool? Sim, álcool etílico ou etanol, porém em pequenas quantidades e é evaporado com o aquecimento. Tá? A penicilina é um importante antibiótico derivado deste fungo, saprófita, Penicillium notantum. Então, fungo bonito, né? Parece que tem uma estrutura de micélio bastante colorida nessa coloração. Então, é um fungo que decompõe a matéria orgânica e deste fungo é retirado, então, as composições antibióticas para a formação da penicilina. Então, que é outra fotografia do fungo Penicillium notantum, responsável pela produção da penicilina, e o Saccharomyces cerevisiae, produção da cerveja. Então, essa aqui é a forma de fungos na forma de leveduras. Aqui mostrando, então, a folha do café, né, como que ela ficaria quando for causada por uma doença causada por um fungo. Então, ela fica uma folha assim, parecendo que está queimada, amarelada, e isso impossibilita a produção, diminui a produção de fotossíntese, interferindo no tamanho e resultado dos frutos das plantas. Aqui é uma microscopia de varredura eletrônica do micélio fúngico com hifas verdes, que é o esporângio, e laranja. E a parte de esporos aqui na forma azul do penicílio. Então, aqui na laranja, né, a gente vê na laranja aquele fungo que cresce também, conseguindo ver o penicílio a olho nu também. A candidíase, Candida albicans,
né, que é o sapinho, que geralmente em crianças dá na boca, né, são feridas que dá ao redor da boca, na língua, principalmente recém-nascido, que às vezes recebe beijo de adultos e tem imunidade baixa, né, e aí tem a cândida vaginalis também, né, que é a albicans cândida, o fungo, mostrando aqui a boca, e tem a cândida vaginalis também, que atinge a parte do sistema reprodutor, principalmente das mulheres. Então, uso compartilhado de roupas íntimas, né, pode ocorrer interferência, baixa imunidade, às vezes tem uma espora ali presente, com a baixa da imunidade desencadeia o aparecimento do fungo. Mas é facilmente tratada com antifúngico, né, pomadas antifúngicas, que mata ali os esporos presentes e interrompe o desenvolvimento da doença. Aqui é um fungo Amantifa muscaria, que é um fungo venenoso. Geralmente a coloração vermelha dentro dos seres vivos requer advertência, né? Então, ele produz toxinas que são alucinógenas e causam intoxicação em alguns animais. O champignon, utilizado bastante nos estrogonofes, né, comestível, e o shiitake também, bastante utilizado também nas comidas japonesas, mas também já é comum na nossa culinária também. Muitas pessoas apreciam o shiitake. Aqui é mostrando a doença da histoplasmose, que é o fungo que ataca o pulmão, né? Um histoplasma capsulado, então ele destrói aqui as partes das paredes do pulmão, fica com eficiência respiratória como se fosse um processo alérgico. O Cryptococcus neoformis, causado da criptococose, que é transmitida pelas fezes do pombo, né, que pode afetar também os seres humanos. Há alguma dúvida, alguma pergunta? Nossa aula sobre os fungos é só isso aqui por hoje, tá? Então, se está tudo tranquilo, não vou deixar a atividade dessa frente, vou deixar a atividade da outra frente para vocês, tá? Então, até a próxima aula, fica com Deus.